Bom dia, eu sou o Cristiano e esse é o Pé do Eito Podcast, o podcast da Feraesp. E nesse segundo episódio do podcast da Feraesp, o nosso convidado é o J. Lune Dias dos Santos, o Jota, que irá falar sobre o movimento sindical na atualidade, tirar algumas dúvidas, sobretudo dos empregados assalariados rurais do estado de São Paulo e os trabalhadores de forma geral. Bom dia, Jota. E a primeira pergunta que eu te faço é, de forma geral, quais são as expectativas da Feraesp sua em relação ao novo governo, sobretudo do ponto de vista do movimento sindical? Bom dia, Cristiano, e a todos que nos ouvem e que nos assistem neste momento. A Feraesp, a representação sindical dos assalariados federais do Estado de São Paulo, vê a presença de um novo governo com boas perspectivas. Digo isso porque a gente passou os últimos 6 anos numa situação de caça às bruxas, onde 2 governos promoveram as reformas trabalhistas e previdenciárias, prejudicando muito os trabalhadores de uma forma em geral e em especial os assalariados rurais do Estado de São Paulo. Passado por este período de terra arrasada, quer dizer, não tem como a gente não ter esperança em um novo governo que é de centro-esquerda e que volta a aprimorar a democracia no Brasil. Então temos boas perspectivas, embora sabemos que qualquer mudança em favor da classe trabalhadora, ela é muito complicada, ela tem muita resistência, especialmente dentro do Congresso Nacional. No sentido do refortalecimento das entidades sindicais, Jota, como você vê, quais as possíveis medidas poderiam ser tomadas pelo novo governo para refortalecer as entidades sindicais no país? Então, Cristiano, neste momento nós temos uma força-tarefa, um grupo de trabalho nomeado pelo governo, se não me falha a memória, em 18 de janeiro de 2023, quando houve aquele encontro em Brasília, no qual a Feraesp se fez presente, na pessoa da presidência, eu no caso, e ali o que ficou acertado é que essa força-tarefa, esse grupo de trabalho, como melhor chamado, dentro de 45 dias e no máximo 90 dias apresentaria ao governo, ao movimento sindical, um levantamento, um diagnóstico dessa situação e proposta de como isso poderia ser reformulado para fortalecimento da organização sindical. Isso hoje está acontecendo, nos causa um pouco de ansiedade, até porque é uma situação de emergência para o movimento sindical, mas temos esperança que daí possa sair algo que ponha luz nesse túnel, nessa escuridão, que passa o movimento sindical brasileiro neste momento. Jota, em relação ao financiamento das entidades sindicais, a gente sabe que desde a reforma trabalhista de 17, as entidades sindicais perderam até 90% de suas receitas. Há alguma medida que está sendo discutida que possa, de alguma forma, as entidades sindicais ter algum tipo de financiamento? Olha, Cristiano, essa é uma pergunta muito boa. Isso porque, como você mesmo já disse, as entidades sindicais no Brasil, elas foram caçadas como bruxas, né? Por essas duas gestões Temer e depois aprofundou-se ainda mais no governo Bolsonaro, que tinha como propósito aniquilar as organizações sindicais, até porque esse governo não tinha compromisso com democracia. Não dá para você imaginar que existe democracia no país sem a representação dos trabalhadores para falar em nome da classe trabalhadora, né? E aí houve todo esse trabalho, dia após dia, com reforma, com portarias, com perseguições, fazendo com que os sindicatos fossem sufocados até a morte. Muitos acabaram não resistindo, e os que resistiram, obviamente, saem mais forte desse processo, e acredito que dentro desse diagnóstico apresentado por este grupo de trabalho, também sairá a situação do financiamento da estrutura sindical, porque
não é admissível que isso não aconteça para fortalecimento e para a luta dos trabalhadores. Ô Jota, mais especificamente em relação aos empregados assalariados rurais, houve a perda das horas in itinere. E essa perda significou até 30% do salário desse trabalhador. Há alguma perspectiva de que esse direito desses empregados seja retomado? Pois é. Dentro dessa caça às bruxas, inclusive, meteram a mão grande, digamos assim, numa renda já achatada dos trabalhadores brasileiros. E a horas in itinere corresponde de 20% a 30% da composição salarial. Como este governo não tinha nenhum compromisso com os trabalhadores e só com os empregadores, obviamente tentaram facilitar de todas as formas a retirada dessa composição de ganho dos trabalhadores. Nesse sentido, é importante que o movimento sindical, a representação dos trabalhadores, tenha muito compromisso na hora de negociar os acordos e convenções coletivas, não permitindo de forma alguma que isso seja retirado, já que se trata de uma conquista antiga dos trabalhadores e que está sendo tirado assim da noite para o dia, como se nada pudesse acontecer em benefício dos trabalhadores e tudo em benefício dos empregadores. Você mencionou a questão da convenção e do acordo aí. Nos últimos anos houve várias tentativas da FERAESP em elaborar uma convenção a nível estadual, sem sucesso. Você acha que esse ano pode ser retomado isso? Como é que a FERAESP enxerga? A FERAESP vai continuar fazendo a sua parte, tentando de todas as formas a entabulação de uma convenção coletiva no Estado de São Paulo. É bem verdade que nos últimos 5 anos a gente acabou não tendo sucesso, embora dando início a essas negociações, mas quando chega na hora de fechar, o setor patronal, ou seja, a FAESP, bate o pé, especialmente naquilo que se trata de remuneração dos trabalhadores. A FERAESP tem responsabilidade com os trabalhadores e não vai fechar uma convenção que possa prejudicá-los. Não vamos fazer uma convenção por fazer se isso não tiver nenhuma relevância na saúde, segurança e na remuneração desses trabalhadores. Então, não pretendemos fazer uma convenção por fazer, mas queremos sim uma convenção representativa, mas com responsabilidade e com a proteção mínima da classe trabalhadora, ou seja, dos assalariados rurais do Estado de São Paulo. E neste ano, sim, nós continuaremos nessa tentativa, né? A dificuldade a gente sabe que está sendo colocada, especialmente quando você tem um governo que permite que acordos individuais prevaleçam sobre acordo coletivo e convenção. Então a gente tem muitos problemas, obviamente, para ser corrigido. E dentro desse levantamento do diagnóstico do movimento sindical, é de uma necessidade monstruosa que pelo menos pontos dessa reforma trabalhista de 2017 seja revogada e que possa prejudicar menos esses trabalhadores que estão tão sofridos e com ganhos tão achatados. E essa convenção, ela prevê de alguma forma ou prevê totalmente as áreas inorganizadas? A gente sabe que os empregados dessas áreas estão desprotegidos. Essa convenção, ela prevê essas áreas? Especialmente as áreas inorganizadas, né, Cristiano? Uma vez que você tem os sindicatos de base locais, que na sua maioria acabam fazendo acordos coletivos com as empresas ou com sindicatos patronais, e exatamente este pessoal, só para que todo mundo tenha uma ideia, o estado mais rico da federação, nós temos mais de 100 municípios dentro do estado de São Paulo descoberto de representação de empregados e de empregadores. E essas pessoas estão à mercê da vontade do patrão, porque não tem um regramento, não tem acordo, não tem convenção coletiva para que haja uma proteção minimamente desses trabalhadores. Jota, em relação aos resgates de trabalho escravo e análogo à escravidão no país das últimas semanas, a gente sabe que no governo Bolsonaro foi reduzido as fiscalizações. Você atrela esses resgates ao governo Bolsonaro? 100% este desgoverno dos últimos 4 anos, uma vez que
você corta funcionário do Ministério do Trabalho, as subdelegacias, você corta recursos do Ministério Público do Trabalho, que é uma outra fonte de fiscalização, você sufoca de morte as organizações sindicais, você cria várias portarias em favor da classe patronal, e aí ele cria situações em que o fiscal não pode multar na primeira abordagem, e só a partir da segunda que cria uma situação de multa. Então, 100% da responsabilidade é do governo Bolsonaro pelos trabalhos escravos. Parece que ele faz de modo a incentivar isso, porque eu acho que ele é simpatizante desta modalidade de mão de obra, trabalho escravo. Então, tudo o que está acontecendo, nós podemos sim afirmar com 100% de certeza que tem o dedo e a responsabilidade deste governo, uma vez que ele enche os bolsos das organizações sindicais patronal e sufoca de morte as organizações sindical de trabalhadores. Então, incentiva ao desmate da Mata Atlântica, incentiva a exploração de garimpo em terras Yanomamis e, obviamente, ele incentiva que essas pessoas também pratiquem a modalidade do trabalho escravo. Então, é sim de responsabilidade dele. Para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem aos empregados assalariados rurais, sobretudo do estado de São Paulo. A mensagem que deixo para esses assalariados é que a gente se mantenha unido forte nos nossos objetivos e nas nossas lutas. Aproxime-se da sua entidade sindical de base, cobre essa diretoria para que atue em defesa direta dos trabalhadores, para que no futuro próximo a gente possa ter uma condição de vida melhor, que a gente possa ter uma condição de ganho, saúde e segurança, que é o que mais importa nessa batalha toda que a gente vive no dia a dia. Obrigado, Jota. Esse foi o Pé do Eito Podcast. Só lembrando que o vídeo ficará também disponível no YouTube. Bom dia a todos.